Você sabia? A Voz do Inferno. Em 1930, nos Estados Unidos, um homem chamado Robert Johnson sonhava em ser o maior cantor de blues da história. Ele era apenas um músico medíocre, até uma noite sombria, numa estrada deserta no Mississippi. Testemunhas diziam que ele foi visto à meia-noite, parado em uma encruzilhada, tocando seu violão sozinho, quando uma figura alta e sombria apareceu. Segundo a lenda, ali mesmo ele fez um pacto. Entregou sua alma em troca de uma voz hipnotizante e talento sobrenatural para cantar e tocar blues. Depois daquela noite, Robert voltou para a cidade e, de repente, sua música era impecável, assombrosa, como se ecoasse de outro mundo. Em poucos meses ficou famoso, mas parecia sempre perturbado, olhando por cima do ombro como se alguém o perseguisse. Aos 27 anos morreu misteriosamente envenenado, segundo rumores pelo próprio diabo que veio cobrar sua dívida. Até hoje, a lenda da encruzilhada é contada entre músicos. Cuidado com o que você pede, porque o preço pode ser a sua alma. Você sabia? Bebê que sobreviveu ao freezer, uma história de terror real. Em 2010, na Argentina, um casal aguardava ansioso pela chegada da filha, mas o parto virou um pesadelo. A menina nasceu sem sinais vitais e os médicos a declararam morta. Arrasados, os pais voltaram para casa, mas decidiram voltar ao necrotério para um último adeus. Já era noite quando entraram naquela sala gelada e silenciosa. O funcionário abriu o freezer, onde o corpo da bebê estava guardado, entre sacos de plástico e gelo seco, mas algo não estava certo. No momento em que a tampa se ergueu, um choro fraco ecoou no quarto frio. Primeiro os pais congelaram de medo, depois perceberam. Era a filha deles, viva, chorando e se mexendo dentro do saco. O coração dos dois disparou entre pânico e alívio. Eles resgataram a pequena, que milagrosamente resistiu às horas no congelador, e deram a ela o nome que resume aquela noite terrível: Milagros. Você sabia? A Voz do Inferno. Em 1930, nos Estados Unidos, um homem chamado Robert Johnson sonhava em ser o maior cantor de blues da história. Ele era apenas um músico medíocre, até uma noite sombria, numa estrada deserta no Mississippi. Testemunhas diziam que ele foi visto à meia-noite, parado em uma encruzilhada, tocando seu violão sozinho, quando uma figura alta e sombria apareceu. Segundo a lenda, ali mesmo ele fez um pacto. Entregou sua alma em troca de uma voz hipnotizante e talento sobrenatural para cantar e tocar blues. Depois daquela noite, Robert voltou para a cidade e, de repente, sua música era impecável, assombrosa, como se ecoasse de outro mundo. Em poucos meses ficou famoso, mas parecia sempre perturbado, olhando por cima do ombro como se alguém o perseguisse. Aos 27 anos morreu misteriosamente envenenado, segundo rumores pelo próprio diabo que veio cobrar sua dívida. Até hoje, a lenda da encruzilhada é contada entre músicos. Cuidado com o que você pede, porque o preço pode ser a sua alma. Você sabia que o maior acidente radioativo fora de uma usina nuclear aconteceu aqui no Brasil, no coração de Goiânia, em 1987? Tudo começou quando 2 catadores entraram numa clínica abandonada. Lá dentro, encontraram uma antiga máquina de radioterapia. Ao desmontá-la, descobriram um pó misterioso que brilhava azul no escuro. Hipnotizante, belo, mas mortal. Sem saber do perigo, levaram aquele pó para casa e mostraram para vizinhos e amigos. Logo virou uma atração no bairro. As crianças brincavam com aquele pó luminoso, encantadas, chamando-o de poeira mágica. Mas, na verdade, era veneno puro, e o desastre não demorou a acontecer. Era Argos, e aquilo virou uma atração. Crianças brincavam com o pó luminoso, achando divertido. Era bonito, parecia pó de fada, mas era puro veneno. Até que aconteceu. Você sabia? Bebê que sobreviveu ao freezer, uma história de terror real. Em 2010, na Argentina, um casal aguardava ansioso pela chegada da filha, mas o parto virou um pesadelo.
A menina nasceu sem sinais vitais e os médicos a declararam morta. Arrasados, os pais voltaram para casa, mas decidiram voltar ao necrotério para um último adeus. Já era noite quando entraram naquela sala gelada e silenciosa. O funcionário abriu o freezer, onde o corpo da bebê estava guardado, entre sacos de plástico e gelo seco, mas algo não estava certo. No momento em que a tampa se ergueu, um choro fraco ecoou no quarto frio. Primeiro os pais congelaram de medo, depois perceberam. Era a filha deles, viva, chorando e se mexendo dentro do saco. O coração dos dois disparou entre pânico e alívio. Eles resgataram a pequena, que milagrosamente resistiu às horas no congelador, e deram a ela o nome que resume aquela noite terrível: Milagros. Você sabia? O homem que viveu com uma bala na cabeça por quase 5 anos. Alemanha, 2004. Em 2004, um homem alemão acordou com uma dor de cabeça estranha, mas achou que era só ressaca. Ele havia bebido em uma festa ao ar livre e não lembrava de muita coisa. Durante os anos seguintes, ele teve algumas dores de cabeça e dificuldades leves de memória, mas nada sério o suficiente para procurar ajuda médica. Foi só em 2009, depois de uma queda, que ele fez um exame de raio-x e os médicos descobriram uma bala de calibre pequeno alojada em seu crânio, intacta. Ele foi baleado na cabeça e sobreviveu por 5 anos sem saber. A suspeita é que alguém atirou para o alto durante a festa e a bala caiu em sua cabeça, penetrando com baixa velocidade, o suficiente para atravessar o couro cabeludo e parar no osso sem causar dano imediato fatal. Os médicos disseram que ele só sobreviveu por pura sorte. O projétil estava a milímetros de áreas vitais. Você sabia o homem que congelou e voltou à vida? Estados Unidos, 1981. Em 1981, Jean Hilliard, um jovem de 19 anos de Minnesota, voltava para casa em uma noite de inverno quando seu carro quebrou no meio do nada. Com temperatura de menos 30 graus Celsius, ele tentou caminhar até a casa de um amigo, mas desmaiou na neve. Na manhã seguinte foi encontrado totalmente congelado, rígido como uma estátua de gelo. Os paramédicos acharam que estava morto, mas ainda assim o levaram para o hospital. Lentamente os médicos o aqueceram e, incrivelmente, seu coração voltou a bater. Jean sobreviveu, sem sequelas graves, e o caso virou um dos milagres médicos mais impressionantes da história. Você sabia o homem que sobreviveu a 2 ataques atômicos? Em 1945, um engenheiro japonês chamado Tsutomu Yamaguchi viveu o impossível. Ele estava em Hiroshima no dia 6 de agosto, quando a primeira bomba atômica explodiu. Ferido e atordoado, sobreviveu e conseguiu voltar para casa em Nagasaki apenas para viver o segundo ataque atômico 3 dias depois. Mesmo exposto à radiação 2 vezes, Yamaguchi sobreviveu e viveu até os 93 anos. Ele é oficialmente reconhecido como o único sobrevivente de 2 ataques nucleares da história. Você sabia o homem que congelou e voltou à vida? Estados Unidos, 1981. Em 1981, Jean Hilliard, um jovem de 19 anos de Minnesota, voltava para casa em uma noite de inverno quando seu carro quebrou no meio do nada. Com temperatura de menos 30 graus Celsius, ele tentou caminhar até a casa de um amigo, mas desmaiou na neve. Na manhã seguinte foi encontrado totalmente congelado, rígido como uma estátua de gelo. Os paramédicos acharam que estava morto, mas ainda assim o levaram para o hospital. Lentamente os médicos o aqueceram e, incrivelmente, seu coração voltou a bater. Jean sobreviveu, sem sequelas graves, e o caso virou um dos milagres médicos mais impressionantes da história.